Olá pessoal, começando com mais uma videoaula aqui do canal. Vocês me pediram muito lá no Instagram por essa receita, então trouxe para cá o passo a passo para produzir esse pingente de porta do Espírito Santo, que ficou uma riqueza, é uma ótima opção de presente e também para vocês venderem como uma lembrancinha para o final do ano que já está chegando aí. Então vou passar aqui para vocês a ficha técnica. Ele ficou com 12 centímetros de diâmetro, essa parte da base, e com 28 centímetros de altura. Espero que vocês gostem da videoaula e bora lá crochetar! Para produzir o pingente de porta, quais são os materiais que vocês vão precisar? Fio de malha, vou usar aqui duas cores. O fio que eu utilizo, ele tem 36 milímetros de espessura. Para isso eu vou estar trabalhando com a agulha número 6. Vou usar também a agulha de tapeceiro para fazer o acabamento. A cola que eu sempre indico de artesanato é a Pega 1000. Uma tesoura. E aí eu tenho aqui a pomba, que essa minha ela é de gesso, mas no mercado vocês encontram também de madeira. Essa que eu comprei no armarinho perto da minha casa, mas na internet tem vários modelos, vários preços, é super fácil de encontrar e de comprar pela internet. Vou utilizar também aqui duas bolinhas de madeira, que eu também comprei no armarinho aqui perto de casa. E elas são vazadas, elas têm um furinho que não pode ser muito pequeno, porque o fio de malha ele tem que passar por dentro do furo. Esse furo aqui ele é um pouquinho difícil, se tivesse um pouquinho maior, seria até mais fácil, mas a espessura do fio consegue passar aqui. Então eu vou utilizar duas bolinhas de madeira e uma argola. Essa argola aqui é uma argola, mini argola, bem pequenininha, que eu utilizo normalmente para poder fazer as alças das minhas bolsas, né? Que eu faço o acabamento. Eu coloco no final da alça para poder aplicar no mosquetão. Então são essas mini argolas. Vou utilizar uma para poder colocar na parte de trás do pingente, para poder prender na porta. Então, para começar, eu vou utilizar aqui a cor doce de leite. Já soltei um pouquinho o fio. A gente vai estar trabalhando aqui com o círculo mágico. Vou fazer aqui o meu círculo mágico e vou colocar dentro dele 7 pontos baixos. Então, vou passar aqui para quem não sabe. Eu vou dar a volta aqui com o fio, eu cruzo aqui nessa parte da minha mão e no verso eu coloco o fio paralelo. Vou passar aqui por baixo desse primeiro e por cima do segundo fio e puxar ele, trazendo aqui para frente. E aí eu vou fechar aqui meu primeiro ponto baixo. Eu dou uma ajeitada aqui para diminuir esse círculo mágico e vou colocar aqui dentro mais 6 pontos baixos. Eu vou fazendo aqui e vou fechando esse círculo mágico. É super fácil essa parte aqui inicial. A peça em si ela é muito fácil de fazer. Então, aqui eu já fiz os 7 pontos baixos. O meu primeiro fica aqui deitado, foi aquele primeiro ponto no início do círculo mágico. O segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e aqui o 7º ponto. Então, eu vou soltar aqui essa laçada. Eu vou puxar aqui para fechar o meu círculo mágico. Normalmente eu seguro aqui para esse fio não escapar. E aí eu venho e puxo para fechar bem o meu círculo mágico. Agora a gente vai fechar aqui. Para fechar, eu vou passar com a minha agulha por debaixo dessa correntinha, de trás para frente, pegar essa laçada, levar ela aqui para trás, puxar bem aqui. E aí eu posso até fechar mais um pouquinho o círculo, se ele estiver abrindo. Eu vou diminuir essa laçada aqui. Vou dar uma ajeitada assim e vou puxando o fio que tá vindo do rolo. Eu esqueço esse fio aqui, que foi o que a gente puxou para fechar o círculo mágico. E eu vou puxando o fio que tá vindo do rolo só para poder ajustar aqui essa laçada, o tamanho dessa laçada. Vou entrar com a minha agulha, eu passo por debaixo. A gente tem que fazer na próxima carreira só ponto baixo centrado, né? Então, para eu poder fazer o ponto baixo centrado, eu vou passar por debaixo dessa laçada que ficou aqui, que foi da laçada que a gente levou lá para trás, e eu tenho que entrar no centro desse meu primeiro ponto, ó. Todo ponto baixo aqui por trás, a gente tem uma voltinha, e aí tem uma perninha de um lado e do outro, né? Uma perninha aqui, outra perninha aqui, e essa voltinha em cima.
Então, eu tenho que entrar, ó, nesse primeiro ponto, eu tenho a voltinha aqui, uma perninha aqui e outra perninha aqui. Eu tenho que entrar no meio dele. Eu vou passar, então, com a minha agulha por debaixo dessa laçada que eu levei lá para trás e vou procurar aqui o meio desse meu ponto, ó. Eu entrei no meio do meu primeiro ponto. Aí eu vou passar com a minha laçada que eu levei lá para trás para poder segurar. Eu vou puxar aqui o fio que tá vindo do rolo para poder diminuir essa laçada, ela não ficar muito folgada. E aí, por enquanto, eu vou deixar esse fio aqui do início do trabalho solto. E aí, eu vou pegar a laçada que tá vindo do rolo, vou pegar ela, trazer ela pra frente, dar altura, para poder fechar meu primeiro ponto baixo aqui dessa segunda carreira. E aí, como eu falei, aqui a gente vai trabalhar com ponto baixo centrado e de aumento. Então, eu vou fazer outro ponto, pegando nesse mesmo lugar. Agora fica mais fácil de entrar no espaço, porque eu já passei uma vez com a agulha. E aí eu vou pegar o fio lá atrás, trazer aqui pra frente e fechar o ponto baixo. Aí agora eu vou passar pro do lado e vou fazer a mesma coisa. Eu vou entrar sempre no centro do ponto, lembrando sempre de dar altura. E aí eu vou fazer o ponto de aumento. Então vão ser 2 pontos dentro do mesmo espaço. Mais uma vez, sempre dando altura, para o ponto ele ficar sempre do mesmo tamanho. E aí eu vou fazendo assim até o final dessa carreira. Então a gente começou, para recapitular, com o círculo mágico, colocando 7 pontos dentro do círculo mágico. E aí a gente está fazendo a segunda carreira com ponto baixo centrado. E aí a gente está fazendo só pontos de aumento para cada ponto dentro do círculo mágico. Então, se eu fiz 7 pontos dentro do meu círculo mágico, nessa segunda carreira eu estou fazendo pontos de aumento, aqui no final eu tenho que ter 14 pontos baixos centrado, né? Então, vou fazer aqui, reparem que o meu círculo ele tá abrindo, e por isso que a gente não esconde logo no início esse fio aqui que eu puxei, para depois a gente conseguir fechar o círculo mágico. Então, eu vou fazer aqui o último ponto de aumento. Aí, eu dou uma ajeitada aqui na minha peça. Vou puxar aqui. Solto um pouquinho essa minha agulha para não me atrapalhar. Eu seguro sempre aqui e vou puxar para o círculo fechar. Aí, agora que ele tá bem fechadinho, a gente pode esconder esse fio aqui. Então, eu vou primeiro fechar essa minha carreira. Então, da mesma forma como eu fechei embaixo, vou fechar aqui em cima. Vou entrar nessa primeira correntinha que tá de lado, entrando sempre de trás para frente. Vou puxar essa laçada lá para trás e vou ajustar o tamanho dessa minha laçada. Só que agora, na próxima carreira, a gente vai estar trabalhando com ponto meio alto. E para fazer o ponto meio alto, eu preciso de ter uma altura aqui dessa laçada. Então, nesse caso aqui, como ficou uma altura boa para o meu ponto meio alto, eu não vou puxar o fio que está vindo do rolo para ajustar ela, tá? Então, a gente vai estar trabalhando na próxima carreira com ponto meio alto. E a gente vai estar entrando sempre no meio da correntinha, porque eu quero deixar essa alcinha aqui aparecendo. Então, eu vou pegar, vou entrar aqui com a minha agulha de dentro para fora aqui dessa laçada que a gente levou lá para trás. Aí, eu vou pegar nessa primeira correntinha aqui, no caso, aqui é a laçada que a gente levou lá para trás. Ela tem 2 alcinhas, né? A que fica na frente, em cima e outra embaixo. Eu vou entrar no meio dela, ó, tá vendo? Ela vai ficar uma em cima e outra embaixo. Eu vou entrar bem no meio. Então, eu vou pegar essa laçada aqui por trás, vou vir aqui na frente, entrar no meio. Aí, por enquanto, eu deixo esse fio aqui. Daqui a pouco a gente vai começar a esconder ele. Eu vou pegar o fio do rolo, vou enlaçar na minha agulha, vou trazer aqui pra frente, dar uma altura e vou fechar esse primeiro ponto meio alto. E aí agora aqui a gente vai estar trabalhando com ponto meio alto sozinho, um ponto meio alto duplo de aumento.
ponto meio alto sozinho, um ponto de aumento. A gente vai estar alternando. Então, antes de a gente começar, continuar aqui fazendo essa carreira, eu vou pegar com uma agulha mais fina e vou começar a esconder esse fio aqui. Eu gosto de esconder por trás, né, fazer um fio conduzido da carreira que eu vou estar fazendo o ponto meio alto. Vou soltar aqui um pouquinho essa minha agulha mais fina, eu vou entrar no meio da minha correntinha, vou passar com a agulha por debaixo dessa voltinha que tem aqui atrás do ponto baixo, vou puxar esse fio para cá. Vocês podem esconder da forma que vocês preferirem, tá? Eu gosto de esconder desse jeito o fio, fazer esse arremate com o fio. Aqui ele vai ficar certinho, ó, vindo pra cá. E aí agora eu vou passando, fazendo um zigue-zague com ele, ó, entre a correntinha. Então eu vou fazendo isso aqui. E aí, à medida que eu for trabalhando essa próxima carreira de ponto meio alto, eu vou escondendo, fazendo por cima dele. Ele fica super preso. E ao mesmo tempo não aparece, né? E é fácil, eu acho mais fácil de esconder assim. Então ele ficou um fio grande, eu não preciso fazer por todo o trabalho, mas eu vou fazer só mais um pouco aqui e aí eu já corto o resto do fio. Então, vou voltar com a minha agulha número 6, vou ajustar aqui e vou voltar a fazer aqui a carreira de ponto meio alto. Vou soltar mais um pouquinho do meu fio. E aí, como eu falei, aqui a gente vai estar trabalhando com um ponto sozinho e um ponto casado, né? Que é o ponto de aumento. Eu vou fazer, para fazer o ponto meio alto, vou dar uma volta na minha agulha, entrar aqui sempre no meio da correntinha. E aí eu vou passar por debaixo dessa voltinha que tem aqui atrás, vou pegar o fio lá atrás, trazer aqui para frente, da altura e fechar passando por dentro das duas laçadas que estavam na minha agulha, que aí assim a gente fecha o ponto meio alto. Vou fazer novamente a mesma coisa, vou entrar no mesmo espaço para fazer o ponto de aumento. No próximo eu vou fazer sozinho. E aí, no próximo, de aumento. Então, vão ser 2 passando pelo mesmo lugar. No próximo, sozinho. No próximo, de aumento. E aí a gente vai ajustando aqui a peça, vocês vão abrindo aí, para ela ficar bem certinha. Eu gosto de sempre ir trabalhando e arrumando a peça. Aí vou aqui fazer o próximo. Sozinho, com ponto de aumento. Sozinho. Então, só para recapitular aqui, eu tô entrando no meio da minha correntinha, dou uma volta na minha agulha, entro no meio da correntinha, eu passo essa alcinha da correntinha, que ela tá com o meu fio enrolado aqui. Aí eu tenho aqui atrás essa voltinha que eu passo por dentro dela, trago o fio lá atrás e passo para fechar o meu ponto meio alto. E mais uma vez, ponto de aumento. A gente vai estar revezando. Ponto de aumento, ponto sozinho. Ponto de aumento, ponto sozinho. Até o final eu vou estar ajustando aqui. Eu faço um ponto sozinho.
fazer um ponto de aumento. Dou aquela ajustada. E agora, só para vocês irem vendo como é que a gente vai fazer, como é que vai ficar. Eu dou uma arrumada aqui, abro toda a peça, vou puxar esse fio, soltar ele, e vou passar com ele por debaixo aqui dessa minha primeira correntinha, para a gente fechar essa carreira. Vou trazer aqui essa laçada para cá para trás e vou ajustar aqui a minha peça. Eu seguro essa laçada aqui, vou diminuir ela, que agora a gente não vai mais fazer ponto meio alto. A gente vai fazer o acabamento dessa minha carreira, e para fazer o acabamento dessa minha carreira, vocês podem continuar, vai depender se vocês querem mudar a cor ou não. Eu vou trocar de fio, então eu vou explicar para vocês como que é feito se vocês não trocarem de cor, e vocês vão ver como que eu vou fazer também trocando de cor. Se eu fosse continuar com esse fio, eu vou pegar aqui, diminuir essa minha laçada e vou começar a fazer aqui um ponto baixo. Então, eu vou passar por debaixo dessa minha voltinha aqui com a minha agulha. Vou pegar e passar a laçada lá de trás pela minha agulha e vou trazer esse fio para cá para frente. E eu vou entrar aqui na correntinha do lado, por debaixo. Essa carreira a gente vai estar trabalhando sempre, não é mais ponto centrado. A gente vai estar trabalhando sempre passando por debaixo das correntinhas. Então, eu vou trazer esse fio lá de trás, entrar na minha correntinha aqui do lado e fazer um ponto baixíssimo. A gente vai começar a trabalhar com ponto baixíssimo e uma correntinha. Ponto baixíssimo e uma correntinha. Então, é esse o trabalho que eu vou fazer de finalização. Como eu não quero continuar com essa cor, eu vou cortar aqui o meu fio, tá? Então, eu vou cortar, eu vou desfazer aqui essa finalização. Eu vou emendar aqui, vou cortar o meu fio. Eu vou puxar esse fio aqui para fora. Eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro, vou fechar o meu trabalho aqui e vou recomeçar com a outra cor, tá? Então, eu vou passar aqui por debaixo da correntinha e eu vou fazer uma correntinha aqui. Então, eu vou entrar com a minha agulha de tapeceiro no meio dessa correntinha, levar lá atrás para poder fechar com uma correntinha aqui e ficar o acabamento certinho da carreira. Então, eu vou vir aqui, dar uma ajeitada. Então, ele vai ficar assim, com a correntinha aqui fechando. E aí, aqui a gente só esconde. Eu vou passar aqui por debaixo dos pontos, colar e pronto. E arrematar o fio. Aí, a gente pode começar com a outra cor. Não preciso esconder mais do que isso. Então, vou usar um pouquinho aqui, um pinguinho de cola. E aí, eu já vou cortar esse resto de fio. Eu gosto sempre de puxar aqui o fio. Cortar bem rente a ele. Dou uma escondida aqui, para não ficar aparecendo o pedacinho do fio que eu cortei. Ele fica bem escondidinho. Então, aí aqui a gente tem a base, onde a gente vai depois colar a pombinha. E aí, eu vou começar com o outro fio, a outra cor. Vou continuar usando aqui a minha agulha. Só vou soltar aqui um pouquinho da linha. E a gente vai fazer aquele trabalho todo da borda. Eu posso escolher onde que eu vou começar, o lado que eu vou começar, tanto faz. Aí a gente vai, para quem tá começando, depois a gente esconde esse início aqui, eu vou puxar esse fio aqui pra frente. E aí a gente vai estar sempre dando uma altura, não deixar ele muito apertado. Vou começar a fazer o ponto baixíssimo. Aí dou uma altura aqui e faço a correntinha.
dou mais uma altura, solto aqui a laçada, faço outro ponto baixíssimo, dou uma altura, faço uma correntinha. Dou mais uma altura, a gente deixa sempre o fio um pouquinho frouxo. Passo aqui uma outra correntinha, então a gente vai estar trabalhando com esse ponto. Lembrando de não apertar muito, soltar assim, porque senão ele fica muito apertadinho e aí vai interferir com todo o trabalho aqui da nossa base. Vou fazer outro ponto baixíssimo, vou soltar uma correntinha, solto um pouco, faço um ponto baixíssimo, tô aqui. Faço um ponto baixíssimo, uma correntinha, e a gente vai trabalhar por toda a borda desse jeito. Ponto baixíssimo, uma correntinha, ponto baixíssimo, uma correntinha. Agora eu tô chegando aqui no final, ó, vou fazer mais um ponto baixíssimo, vou soltar, vou fazer uma correntinha, e aí aqui a gente já vai esconder esse fio, tá? Então eu vou soltar aqui, eu vou cortar, deixar um tanto assim do fio, pra gente poder fazer essa finalização. Eu vou puxar toda essa laçada aqui pra frente, e aí eu vou pegar a minha agulha de tapeceiro para poder fazer esse final aqui. Eu vou passar aqui por debaixo dessa correntinha. Eu vou simular uma correntinha aqui para baixo. Não puxa muito, né? Não aperta muito. Eu vou entrar aqui. E aí aqui eu vou esconder já logo aqui para dentro. Aí aqui a gente tem que tomar cuidado para não puxar, para ele não ficar muito apertado. A gente dá uma arrumada aqui para ele ficar mais certinho. E aí aqui a gente vai esconder, escondo para um lado, escondo para o outro. Então vou passar já esse que tá na minha agulha, tomando sempre cuidado para a gente não puxar muito esse fio e aí ele não ficar repuxado aqui na frente. Vou esconder um pouquinho aqui e já vou cortar também e colar. Vou pegar a cola. E aí, vou fazer a mesma coisa com esse outro lado, que é o início, o fio do início. Então, agora a gente já finalizou essa parte aqui da base do pingente. Já arrematei aqui atrás o fio. E aí, eu não vou colar por enquanto a pomba, ela vai ficar assim. Eu não vou colar por enquanto ela aqui, eu vou deixar ela para ser a última coisa que eu vou fazer do pingente. Eu vou agora trabalhar produzindo o tassel. E aí, eu faço aqui, como eu vou utilizar duas cores de fio, eu cortei aqui 7 pedaços com mais ou menos 30 centímetros de comprimento. Um pedaço, aí já do fio do doce de leite, de 40 centímetros e um outro de 50 centímetros, tá? Para produzir esse tassel. E aí, eu vou pegar todos esses de 30 centímetros, eu vou juntar eles aqui. O que eu tenho de 40 centímetros, eu vou colocar os de 30 centímetros em cima dele. Então, vou fazer assim, botar ele bem no meio, por baixo. Não sei se dá pra ver, visualizar legal aí no vídeo, porque acabou que o fio ficou muito da cor da minha mesa. Mas eu coloquei, então, ele no meio, eu centralizo ele no meio desses fios aqui de 30 centímetros. E aí, eu passo ele também, deixo ele no meio. Eu vou dar um nó aqui. Aperto bem. E aí, aqui eu já tenho mais ou menos o corpo do meu tassel. Eu vou só centralizar ele aqui, que ele ficou um pouquinho mais para um lado. E aí, eu dou uma apertada aqui, para ele ficar bem firme. E aí, assim ficou mais ou menos o mesmo tamanho.
O outro fio que a gente deixou aqui de lado, que é de 50 centímetros, eu vou pegar e aí eu vou fazer aqui a finalização do meu tassel. Eu vou prender esses fios. Então, eu vou ajeitar aqui a franjinha toda certinha para baixo. Vou pegar aqui uma ponta do fio, desse fio de 50 centímetros. Vou deixar aqui, solta aqui para trás. Deixa um tanto assim, não precisa ser muito, tá? Aí eu vou vir aqui com essa parte maior, eu vou segurar com o meu dedo do meio aqui e vou fazer como se fosse uma voltinha, ó. Vou segurar de novo. Então, eu deixo isso aqui e preso, segurando com esse meu dedo. Eu vou dar uma volta com esse fio, só que eu vou deixar esse fio aqui do início solto, tá? Eu não vou prender ele pra cá. Então, eu vou dar uma volta aqui, ó, sem soltar os fios. Deixo esse fio pra cima, tá vendo que eu tô dando uma volta. Vou dar outra volta. E eu não tirei meu dedo, ó, ficou prendendo, segurando esse aqui. E esse fio, fiquei levantando ele. Aí agora, esse pedaço eu vou passar por dentro dessa voltinha que eu deixei aqui aberto. E aí eu vou começar a puxar o fio aqui. Esse fio que a gente deixou aqui pra cima no início, solto. Eu vou começar a puxar ele e aí essa voltinha, ela vai diminuir, ela vai começar a fechar. À medida que ela vai fechando, eu vou puxando esse fio para poder ajustar também o fio do tassel, o que eu tô enforcando aqui o tassel. E aí a gente vai puxando de um lado, puxando do outro para deixar isso aqui bem preso, tá? Esse fio aqui bem preso. Ele vai subindo, eu vou ajeitar ele aqui agora para baixo e vou continuar puxando aqui para fechar esse meu nó, ó. Eu escondo o nó, ele fica bem preso aqui, tá vendo? O nó tá bem aqui assim. E aí, esse fio eu vou deixar ele pra cá. E esse fio aqui eu vou passar, dar a volta aqui e ele vai vir pra cá. Então, eu vou pegar aqui minha agulha de tapeceiro. E vou passar com ela por baixo dessa voltinha aqui. Vou trazer pra cá. A gente ajusta aqui. Vou tirar aqui a agulha agora e eu vou ajustando. Agora essa parte aqui é só arrumar. E arrumando todo o tassel. Então eu vou puxando aqui o fio para arrumar tanto a parte do fio claro quanto o fio doce de leite. E aí a gente pode ir ajustando também esse fio aqui que a gente deu a volta, que fez essa parte da cabecinha do tassel. A gente pode ir ajustando ele também para baixo. Ó, eu vou puxando, vou arrumando, para ele ficar bem redondinho. Então, eu vou ajustando aqui bem. E vou puxando aqui também. Eu deixo para cortar por último, tá? Eu vou arrumando todo o tassel. Depois que eu colocar no pingente, é que eu vou cortar essas rebarbas do fio e arrumar o tamanho dele, o comprimento dele, tá? Então, a gente vai ajeitando aqui. O tassel em si, ele tá pronto. Aí, agora a gente vai pegar e fazer a parte que eu vou colocar aqui as bolinhas, que eu vou prender as bolinhas. Eu vou usar o fio branco, o fio claro, nessa cor champanhe. Não precisa pegar muito, um tamanho muito grande, só mesmo para poder passar as bolinhas. Vou deixar o tassel aqui a princípio de lado. E aí, eu vou cortar aqui a ponta desse meu fio. Vou cortar na diagonal para poder deixar um bico, tanto de um lado quanto do outro lado, para deixar um bico e ficar mais fácil de passar esse fio pelo furo dessa minha bolinha. Então, eu vou cortar tanto de um lado quanto do outro, na diagonal aqui. Precisa ficar muito certinho. E aí eu uso, tá? Um artifício que é um grampo de cabelo. Eu uso para me ajudar a passar. Eu vou passar os dois ao mesmo tempo. A gente vai colocar assim, ó, o fio. E eu vou passar os dois ao mesmo tempo. Vou passar com ele, com esse fio, por debaixo aqui desses dois fios do meu tassel.
E aí depois eu vou prender com... colocar as bolas de madeira. Ó, passei aqui. Eu vou dar uma arrumada, uma centralizada. Já tá aqui mais ou menos centralizado. Então eu vou pegar, juntar uma ponta com a outra. E aí eu vou usar aqui como um artifício para me ajudar a passar esse fio pelo furo da bola, um grampo de cabelo, tá? Então eu vou pegar aqui e vou com o grampo empurrar e aí a gente vai puxando aqui. Então a gente vai puxar aqui até o final para ficar bem rente aqui no tassel. E aí depois eu vou dar um laço. Não precisa dar nó não, só um laço mesmo. E aí eu vou fazer o mesmo processo com a outra bolinha. Dei um nó, um lacinho. Vai ficar como se fosse um nozinho aqui. E aí eu vou pegar a outra bolinha e vou fazer a mesma coisa, o mesmo processo. Vou passar pelos dois fios, com a ajuda aqui do meu grampo. Vou empurrar aqui a ponta. E aí a segunda bolinha é um pouco mais fácil de entrar porque o fio já deu uma esticada, né? O fio de malha. Então ele acaba ficando mais fino. Então aí agora a gente já colocou as duas bolinhas. Essa aqui é a frente, vai ser a frente. Eu gosto de deixar sempre o lado que fica mais certinho do tassel para frente. E esse aqui é o lado do nó, eu deixo para trás. Então a gente tem que ter isso aqui em mente na hora de aplicar o tassel na peça. O lado que vai ficar para frente, o lado que vai ficar para trás. E da mesma forma aqui nessa nossa base, esse final aqui, que é a finalização que a gente faz com o fechamento da correntinha, é o lado também, a parte que eu deixo para baixo, porque ela fica um pouquinho diferente de todo o trabalho aqui do acabamento da lateral da peça. Então eu vou entrar agora com essas duas partes aqui, esses dois pedaços do fio, eu vou entrar aqui por debaixo, vou usar a minha agulha de tapeceiro para fazer isso. Não precisa estar com fio muito comprido, então esse restinho aqui a gente vai conseguir fazer essa finalização. Eu vou entrar aqui por debaixo dessa correntinha aqui que eu fiz e vou sair lá atrás com a minha agulha. Vou encaixar e encontrar um espacinho aqui com a agulha para sair aqui atrás, ó. E aí poder esconder, arrematar esse fio aqui atrás. E aí eu vou fazer o mesmo processo com esse lado aqui. Só que aqui eu vou usar, que o fio tá um pouquinho menor, eu vou usar uma agulha fina para poder passar. Da mesma forma, eu vou entrar aqui por debaixo do fio, eu vou puxar ele aqui para trás, só que eu não vou entrar com ele no mesmo lugar, porque eu vou precisar dar um nó, então não pode ficar no mesmo lugar do que eu entrei primeiro. Então, vou puxar aqui esse fio, trazendo ele aqui para trás. E aí, antes da gente dar um nó aqui, eu preciso que fique, tá vendo? Um lado, uma ponta de um lado, outra do outro, com algum fio aqui no meio, porque eu vou dar um nó, para prender bem. Então, eu não posso entrar com eles no mesmo espaço. E aí, antes de dar o nó, eu só vou me certificar de que o lado que eu quero do tassel que fique para frente, se ele realmente está ficando certinho aqui para frente. Então, se estiver certinho, se estiver centralizado, eu venho aqui atrás, dou um nó. Não precisa ser exatamente um nó, mas se vocês quiserem dar um nó, eu gosto de dar um nó para ficar bem firme. Então, eu vou dar aqui primeiro um laço e depois eu dou mais um nó. Aí, esse restinho de fio eu escondo e depois eu colo e corto. Aí, aqui esse segundo laço, né, para fechar o nó, eu aperto bem, para ele não ficar muito grande. E aí, aqui a gente só esconde essas pontinhas, cola e arremata. Finalizei, então, já o acabamento da parte do pingente aqui atrás. Dei um nó e escondi os fios, arrematando, colando e cortando. Já fiz também o acabamento aqui, cortando as pontinhas, acertando o comprimento do tassel.
Então, ficou desse jeito aqui o pingente, já tá quase finalizado. Agora, a gente vai colar a pomba. Então, a gente vai ajeitar aqui a posição que ela vai ficar, bem centralizado. Vou passar a cola aqui atrás, eu passo bastante cola. Se vocês quiserem também utilizar Super Bonder para garantir que fique bem colado, o Super Bonder também cola. Então, eu passo bastante cola por toda a pomba, para garantir que ela fique bem presa, sem economizar cola. Vou espalhar bem aqui por todos os cantinhos. E aí aqui é o momento bem que a gente tem que ter a posição certinha, porque na hora que colar, encostar, não pode tirar mais a pomba, porque ela marca, a cola ela mancha o fio. Então, se eu posicionar ela torta, não vai ter jeito, ela vai ficar torta, não tem como tirar. E aí eu vou pressionar bem aqui no tecido, para ela ficar encostando em todo o tecido. E aí colar toda a parte dela. Então, eu vou forçar aqui o tecido para frente, contra a pomba, para ficar bem presa. E aí vocês podem estar utilizando também a Super Bonder, já testei, também cola. E essa cola de artesanato, ela também cola. Essa pomba aqui, mais uma vez falando, ela é de gesso. Mas eu acredito que a de madeira, que é feita de madeira, também colhe super bem com essa cola, com a Pega-Mil. Aí eu deixo aqui, né, fico fixando ela contra o tecido por um tempo. E aí depois eu acho que ela já fica, depois que secar a cola, essa cola ela seca super rápido. Aí eu acredito que ela já fique fixada. Aí agora, para finalizar o pingente, a gente vai colocar na parte de trás essa argolinha para poder estar tendo um ponto de fixação, né, para pendurar na porta. E aí aqui, essa argolinha ela vem fechada, eu utilizo um alicate para poder abrir um pouquinho ela, só para eu poder passar, ó, bem pouquinho assim ela já passa pelo fio de malha. Aí a gente vai, eu gosto de ver aqui, ó, exatamente na direção que tá a pomba, eu venho aqui e eu vejo o fio que tá bem na direção da pomba e passo a argola. Então é bem essa voltinha aqui do ponto meio alto que ficou para trás que eu vou pegar e passar essa minha argolinha. Lembrando sempre de ver a direção que tá a pomba para o pingente ficar pendurado e centralizado. E aí eu venho aqui com o mesmo alicate que eu abri, eu vou vir aqui e vou fechar essa minha argola. Então a gente fecha, opa, escorregou aqui. A gente fecha. E aí eu deixo, fechar melhor aqui, que ficou um pouquinho aberto. E aí eu deixo essa voltinha aqui, eu dou uma escondida, né, na parte que fica da abertura da argolinha. Então finalizamos aqui o pingente com a pombinha do Espírito Santo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aula. Qualquer dúvida deixem aqui nos comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, corre para se inscrever e não perder os próximos conteúdos. Não esquece de curtir esse vídeo porque me ajuda bastante e até a próxima aula!